de hoje, nessa nossa transmissão ao vivo aqui da igreja. Nós já recebemos a nossa amiga, minha amiga aqui, muito querida nessa igreja, uma pessoa bem especial, que sempre nos ajuda nessas áreas, né, que nós temos um pouquinho de dificuldade de lidar. Ela já veio aqui na igreja, já falou sobre depressão com as mulheres, e hoje nós escolhemos um tema que eu acho que é bem atual. Aliás, ele sempre foi atual, mas talvez hoje ele é mais aparente por causa do momento que nós estamos vivendo, né, desse nosso isolamento corporal, eu acho que nem afetivo, né, porque nós amamos do mesmo jeito, mas esse isolamento de corpo, de pessoas, de abraço, talvez tenha agravado um pouquinho as nossas emoções, e nós temos muita alegria de hoje estar aqui com a Kelly, né, para ela nos trazer uma luz, né, embora que quem fala haja luz é o nosso Deus, né, mas ela pode nos trazer uma luz, nos ajudar a entender e a lidar melhor com as nossas emoções. Eu acredito que já deu um tempinho para que você esteja aí ligado. Nós mandamos muitos convites e eu espero que esse momento de hoje seja realmente relevante na tua vida, que você aproveite essas palavras, né, que a Kelly, que é a nossa psicanalista, eu vou falar nossa porque ela é do reino, né? Então ela é nossa também. De casa aqui também. Ela é de casa, né? Ela é nossa. Então eu espero que te ajude, que facilite um pouquinho o teu convívio consigo mesmo, que eu acho que o princípio maior é nós nos suportarmos. Não é difícil, e depois suportar o outro também, no sentido de dar suporte, viu? Nós vamos orar para começar, até porque entendemos que nós podemos ter todo o conhecimento, mas nós dependemos da graça do Senhor, da direção dele, para que o nosso conhecimento ele seja realmente agradável também a Deus. Então nós faremos uma oração para que você também possa abrir o seu coração, a sua mente nessa noite e ser transformado, não pelas palavras somente da Kelly, mas pela presença do Senhor, que certamente se faz presente em nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós glorificamos a Ti nessa noite, damos a Ti graças, louvores, temos o nosso coração, ó Deus, aberto para Ti nessa noite, queremos aprender, queremos melhorar, ajude-nos, Deus, nessa noite a lidar, Senhor, com as situações que todos os dias vêm, né, com aquelas inconstâncias do nosso dia a dia, do nosso próprio coração, que nós possamos nessa noite ser aperfeiçoadas em Ti, mas que também aprendamos com aquele Senhor que o Senhor capacitou, que os estudos capacitaram, que nós possamos ter, Senhor, realmente uma mente totalmente cativa e aberta a Ti, e que nós possamos ter os ouvidos abertos para as transformações que o Senhor nos trará, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou deixar a Kelly, né, cumprimentar a todos. Acredito que já está todo mundo aí bem ativo, né, com os ouvidos bem abertos para essa noite. Kelly? Muito boa noite, é um prazer estar aqui de volta. Eu gosto muito de vir aqui, né? Eu falei que eu já sou de casa, já me sinto daqui, estou sempre aí, que eu posso, estou por aqui. É um prazer estar aqui nessa live, é um prazer estar falando sobre esse tema. Quero agradecer desde já o convite, tá, pastora e pastor, para esse momento, né? E é um momento tão importante, nós estamos passando um momento tão difícil em todos os setores com esse isolamento. E eu digo que talvez o momento difícil seja muito mais pelo isolamento do que pela pandemia. Porque o isolamento ele trouxe muita coisa à tona que a gente às vezes guarda debaixo do tapete. E aí a gente sai para trabalhar ou sai para ir à igreja para fazer qualquer outra coisa e a gente deixa aquela poeira lá. Mas quando a gente está em casa, a gente tem que limpar. Porque se a gente não levantar o tapete para limpar, aquilo vai acumulando. E aí, sem querer, a gente tem que limpar. Uma hora a gente tropeça no tapete, uma hora a gente mexe no tapete e aquela poeira escondida levanta. E isso é porque nós não temos mais tempo de fugir dela, a gente não consegue mais. Então é um momento realmente de se pensar sobre algumas coisas. E é bom que a gente possa pensar sobre isso. E realmente tem sido difícil. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas pedindo ajuda, pessoas com tentativa de suicídio, pessoas
com uma crise de ansiedade muito agravada, pessoas com pânico, a depressão em situação pior. Então, assim, realmente tem sido um momento difícil, bastante difícil nos nossos dias, né? E a gente precisa cuidar disso, porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Verdade, né? Bom, e eu acredito que você que está aí conosco, né? Não está aqui, mas está conosco da mesma forma, né? Porque o corpo se une espiritualmente, a gente não vê fisicamente, mas espiritualmente. Então eu acredito que você tenha muitas indagações e eu creio que essa noite vai tirar muitas dúvidas e também pode acrescentar muito conhecimento. Você também pode fazer perguntas. Havendo tempo, né? Nós temos aqui a Dani e a Angélica. Elas não apareceram aqui não, mas elas são a equipe de produção aqui, trabalhando aqui conosco, nos ajudando, nossas líderes. Então você vai perguntar, elas estão ali atentas às perguntas, atentas a vocês, para que a gente, havendo tempo hábil, consigamos ajudá-las e melhorar talvez a sua vida durante e após esse período de isolamento que estamos vivendo. Bom, nós vamos começar com uma pergunta que ela é a base da nossa transmissão nessa noite, que é lidando com as emoções. Então eu acredito que a primeira coisa que nos vem à mente, ao coração, Kelly, é o que são as emoções. Né? Como é que a gente define emoções? O que seria isso verdadeiramente? São tantas, né? Como dizia Roberto Carlos, como cantava, né? São tantas emoções. E realmente, emoções são reações internas que a gente tem, aquelas situações que a gente vivencia. Então, as emoções, elas são inevitáveis, elas acontecem a todo momento, porque a todo momento nós estamos vivenciando situações positivas ou negativas. Então, as emoções, elas são uma reação positiva ou uma reação negativa às situações que a gente vivencia. As emoções, elas causam reações físicas, quando a gente sente uma emoção, quando a gente é mexido de alguma forma, né? E essa emoção ela pode vir à tona por reações físicas, reações mentais, reações diversas. Então são reações mínimas, que muitas vezes são mínimas, talvez não seja a palavra, mas imperceptíveis, como por exemplo, dependendo do que você esteja passando, você pode ter a reação emocional de mudanças de células aí no seu sangue, a forma do agrupamento de células, de como as células se manifestam ali no seu sangue, como elas trabalham. Isso a gente não percebe, é uma coisa muito, muito pequena, muito microscópica. Mas a gente tem também reações moderadas, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que a gente ama e a gente tem aquele frio na barriga, né, as pessoas apaixonadas. Sente aquele chegando, dia 12. Sexta-feira tá chegando. Então é a emoção do dia 12, né? É a reação do dia 12 de junho. Quando a gente tem aquele frio na barriga, né? Então é uma emoção moderada. E é uma reação moderada. E aquelas reações mais intensas, até mais, vamos dizer assim, talvez severas, que a gente tem de forma muito perceptível. Por exemplo, espasmos, que uma questão emocional pode trazer, tremores. Já viu aquela situação da pálpebra? Todo mundo já passou por isso, que mexe, você tenta parar, mas ela fica assim. A sensação que você tem é que todo mundo está vendo seu olho fazer assim demais, e ninguém vê. Mas é uma reação externa, uma reação perceptível para você. E algumas reações são perceptíveis para outras pessoas. Por exemplo, existem o estresse agudo, ele pode causar até a paralisia facial, isso é extremamente perceptível. Então, as emoções, elas são geradas por coisas que nos acontecem, por fatos que nos acontecem, e elas podem causar esse tipo de reação. Então, elas podem ser imperceptíveis, mais ou menos um pouco perceptíveis ou muito perceptíveis. Interessante é que elas não acontecem somente no sujeito, na pessoa, elas acontecem também no entorno, na sociedade, na família. Por quê? Porque a sociedade e a família são formadas por pessoas, né? E claro, por exemplo, uma situação muito perceptível que a gente vê das questões emocionais aí é o bullying. É uma situação extremamente perceptível e uma doença social. E a gente vê agora nesse tempo nosso as crises de ansiedade, os transtornos do pânico, pessoas aí comprando desesperadamente, né? Porque, não, vamos estocar. A gente passou um período que o pessoal estava estocando as coisas, comprando desesperadamente, são reações, né? Papel higiênico. Pelas emoções.
Exatamente. Né? E as emoções, elas são geradas por pensamentos. Os pensamentos são gerados por fatos que nos acontecem. Então, por exemplo, a pessoa está ali na rua e ela foi assaltada. Então, isso foi um fato que aconteceu, gerou aquele pensamento de que estou em perigo e aquela emoção de medo se instalou a partir daquele pensamento. E aí, o que é interessante é que o pensamento, ele vai gerar uma ação. Então, a ação desse pensamento, por exemplo, que é gerado pela emoção, vamos supor, não querer mais sair de casa. Então, toda emoção gera um comportamento. Todo comportamento tem uma emoção atrelada a ele. Se um comportamento é positivo, ele tem uma emoção positiva atrelada a ele. Se é um comportamento negativo, ele tem uma emoção negativa atrelada a ele. Exemplo, pessoas que se boicotam o tempo inteiro, que se auto-sabotam, pessoas que procrastinam demais, que começam as coisas e não terminam. Isso é um comportamento negativo, são comportamentos negativos. E tem situações, emoções negativas atreladas a esses comportamentos. Como, por exemplo, aquela emoção que gerou o sentimento de menos-valia, ou sentimento de não merecimento, de incapacidade. Então, isso tudo aí é gerado por emoções. Então, as nossas emoções, elas partem de um acontecimento, digamos assim, um resumo, né? Esse acontecimento, ele permeia os nossos pensamentos, Sim. Querendo a gente ou não, porque nem sempre a gente controla isso. E aí as reações virão. Na verdade, nunca a gente controla isso. As emoções, elas são incontroláveis. A gente não consegue controlar a chegada das emoções. A gente não consegue prever quando a emoção vai chegar a princípio. Então a gente não consegue controlar a emoção, mas a gente consegue gerenciar essa emoção. Então, quando a gente tem uma emoção negativa, e às vezes a gente confunde o sentimento com a emoção, né? E aí, assim, quando a gente tem uma emoção negativa, a gente muitas vezes, geralmente, a gente não consegue perceber quando ela chega. Mas quando a gente passa a entender aquela emoção e a tentar lidar com ela, a gente pode gerenciar aquela emoção, a gente pode saber lidar com ela. Então, essa é a questão. Então, a emoção, ela é inevitável. Mas saber lidar com ela, saber gerenciar a emoção é plenamente possível. Como é que eu faço, então, pegando aí o gancho da tua frase, para pelo menos tentar botar uma linha, eu sei que vai ser bem tênuezinha, entre sentimento e emoção? Vamos lá, eu venho uma cola, tá, gente? Porque isso é difícil, eu gosto de escola, realmente, é realmente difícil sim. O que acontece? As emoções, elas são inconscientes. O que quer dizer inconsciente? Significa que elas são geradas muitas vezes, né? Sempre são geradas por coisas que a gente não percebe, a gente não se dá conta. Mas claro, em algum momento essa emoção, ou melhor, parte dessa emoção, ela vem à consciência. E aí quando ela chega à consciência, vamos dizer que essa consciência da emoção seria o sentimento, ela vai gerar um sentimento. É como se a emoção ela não fosse muito consciente, o sentimento ele já está mais vivo, você entende melhor. O sentimento é a percepção parcial daquela emoção. Então assim, vamos para aquela questão do medo. A pessoa sentiu medo, ela teve aquela emoção do medo, e aí ela percebe que ela teve aquela emoção, se ela percebe que ela está o tempo inteiro com aquela emoção, ela passa a ter, por exemplo, o sentimento de inutilidade, porque ela foi inútil para impedir aquele ladrão de levar o seu celular que foi tão caro, que ela demorou tanto para comprar. E eu estou falando isso, pode parecer absurdo esse sentimento, mas a nossa mente ela divaga, ela faz links e ligações, conexões com coisas que estão lá dentro do nosso inconsciente, arquivados dentro de nós, e a gente não percebe. E assim, as emoções, elas são geradas, elas são, vamos dizer assim, mexidas, né, ou geradas mesmo, através de estímulos. Então, podem ser estímulos visuais, mentais assim, de ideias que você tem, te geram uma emoção. Quando você teve a ideia dessa live, você gerou alguma coisa, né? Você teve aquela emoção e aquele sentimento, né, de alegria, de felicidade, né? Então, você gerou alguma coisa. Quando você pensa, por exemplo, numa situação triste que aconteceu, até o seu semblante muda. Então, as emoções, elas são geradas por estímulos.
Estímulos visuais, estímulos olfativos. Eu lembro um dia que eu trabalhava numa escola e tinha biblioteca lá e tinha uns livros muito velhos. E eu vi uma coleção de livros que eram os livros da minha infância, que eu aprendi a ler com eles, uns livros de história muito antigos. E aí, não que eu seja muito antiga, tá? Mas aí, quando eu peguei aquele livro, que eu comecei a folhear, o cheiro do livro me trouxe a minha infância. Então, não foi nem eu ver o livro. O estímulo que me levou lá na minha infância, nos momentos em que eu mexia naquele livro, foi o cheiro do livro. Que era o mesmo cheiro que aquele livro que eu tinha lá atrás, que já era muito antigo, tinha. Eu te digo que eu senti agora esse cheiro. Aqueles livros eram tão importantes que eu senti agora o cheiro. Olha aí. Para você ver como uma lembrança, uma ideia, ela pode provocar reações emocionais. Você realmente. Sejamos, né, verdadeiras conosco. É impossível evitar essas coisas, né? Sim. Num momento ou no outro, um despertar de alguma coisa talvez vai trazer emoções, espero que boas, né? O problema é que nem toda emoção se torna consciente. Então, agora eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se a gente pode definir isso por escala, né, de maior para menor, se existe proporção. Mas existem emoções que são mais prejudiciais à nossa saúde física, mental, até espiritual. Existem aquelas que, se a gente alimenta ela, né, porque as emoções são inevitáveis, elas virão. Mas existem aquelas que vão ser mais prejudiciais, talvez numa escala de trazer uma doença para nós, seja ela, né, na área emocional ou física. Existe essa escala? Quem escala isso é o próprio indivíduo. Porque ainda que a gente tenha emoções semelhantes, por exemplo, vamos supor que você tenha sido abusada na sua infância aos 5 anos de idade e eu fui também na minha infância aos 5 anos de idade. São emoções que são geradas, vamos dizer assim, por um fato similar. Vamos dizer, por um mesmo fato, por uma mesma situação. De repente a nossa história foi igual, foi no mesmo tipo de pessoa. Vamos dizer que tenha acontecido isso. E aí, você vai receber isso de uma forma e eu vou receber isso de outra. Ainda que sejam situações iguais. Por quê? Porque a sua história de concepção foi uma, a sua história de gestação foi uma, a sua história de nascimento, de crescimento, a sua história de suprimento das suas necessidades emocionais, físicas, sociais, e as minhas histórias foram outras. E aí o que acontece? Às vezes, pegando essa mesma situação, você vê, e no consultório a gente vê muito isso, 2 mulheres que passam por essa situação. Aí tem uma que nem foi lá para o consultório por causa dessa história, porque ela segue a vida dela, ela foi por outra coisa, ela foi porque ela largou o emprego, ela está em crise, o que ela vai fazer? E a outra foi para lá porque ela não sai de cima da cama, numa depressão severíssima por conta disso. E aí às vezes a gente pergunta, que frescura, né? A gente pensa, que frescura? Se uma conseguiu ir embora, viver a vida, por que a outra está aí desse jeito? Porque são pessoas diferentes. Emoções causam dores também. Elas não causam só alegria, elas também causam dores. Causam amores e causam dores. E ninguém pode mensurar a dor de ninguém. Então a escala da dor, né, é para cada pessoa. Então às vezes uma pessoa, ela pode desenvolver uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual, uma doença social, como por exemplo, fobia social, é uma doença pessoal, mas que também afeta nas questões sociais. E aí, ela pode desenvolver isso e outra pessoa não. Então, a escala é de acordo com o próprio indivíduo. E aí que entra um segredo de tudo, que é você, a primeira parte de tudo, né? Que é você conseguir adquirir um autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Senão você fica à mercê das suas emoções. Eu li uma frase hoje só para complicar. Não, essa é boa. Só para tornar leve esse momento que estava assim, vou parar de auto me conhecer porque já quero auto me matar. Mas é isso é o que está acontecendo no isolamento. Olha isso. Porque, pensei que ia ser leve. Não foi leve, não. Poxa, pastora, não foi. O que acontece? As pessoas estão se percebendo tanto, eu nem digo se conhecendo, porque aí já é até muito profundo, mas elas estão se percebendo tanto como alguém, de repente, que tem alguma coisa a mais para conhecer, que elas não estão se suportando. É por isso que entram em crise. Porque, por exemplo, eu sei que aqui não tem assistido só pessoas de igreja, né? Nós vamos falar nesse ambiente de igreja. A gente que é de igreja, né? A gente que é crente, a gente inventa achar para tudo.
A gente inventa reunião para tudo, a gente inventa momento de comunhão para tudo. Então a gente tem muita coisa para fazer, para não ter que pensar nos nossos problemas, nem ter que olhar para a gente no espelho. Às vezes a gente vem para esse chá só com a roupa que a gente sabe que fica bom e vai embora. Por quê? Porque a gente não quer se dar tempo. A gente se acostuma a não se dar tempo de sofrer. E aí o que acontece? Nesse período a gente não pode fazer nada disso, a gente não pode substituir o nosso momento de autoconhecimento, o nosso momento de solitude, que é esse momento que não é solidão, é o momento de estarmos com a gente, aproveitando da nossa própria companhia, né? Otimizando a nossa própria vida. A gente não pode substituir isso por um chá, então a gente tem que ficar em casa tomando chá com a gente. E às vezes é ruim tomar chá com a gente. Às vezes nós somos insuportáveis. Sim, às vezes o nosso papo é chato, às vezes a gente olha pra gente, a gente não gosta do que a gente vê, a gente não gosta do que a gente percebe, a gente não consegue olhar pra gente, muitas vezes, com a mesma generosidade que a gente olha para aquela pessoa que está naquela festa que a gente foi e que está sofrendo, que a gente sabe da necessidade dela. Nós somos muito pouco generosos com a gente. A gente é capaz, eu falo isso de vez em quando, a gente é capaz de ficar uma noite inteirinha no WhatsApp consolando alguém, confortando alguém, pedindo, tentando impedir que alguém tente suicídio, tentando impedir que aquela pessoa se separe do marido, tentando impedir que ela desista da vida dela, mas a gente não faz isso com a gente. Eu acho que isso aí talvez seja uma das coisas mais comuns, eu acho, né? Por exemplo, nós somos muito mais acessíveis a ajudar o outro do que ajudar em casa, né? Nós não falamos não para os amigos, mas nós falamos não para nós mesmos e nós falamos não para os que estão mais próximos dentro do lar, né? Mas pegando um ganchinho lá no que você havia falado, né? Sobre essa questão de agora nós estarmos isolados, né? Porque com certeza tem homens também nos assistindo e tomara que tenham, né? Porque nós convidamos todos para poder participar, porque homem também tem emoções e chora, né? Pelo menos normalmente acontece assim. Só um gancho de uma pergunta que eu pensei na sua frase. As pessoas que criaram um pânico social, digamos assim, não gostam de viver em sociedade, é possível que elas estejam bem nesse isolamento forçado, que não é algo que partiu realmente do nosso coração? Olha, vamos dizer assim, ela está vivendo bem como uma máscara. Pode ser que sim, ela precisa, se ela diz isso enquanto não existir isolamento, ela agora precisa manter, né? Ela precisa bancar o que ela dizia. Então pode ser que ela esteja com uma máscara sobre isso aí, e isso vai fazer sofrer, e isso depois da pandemia vai vir à tona. Se já não veio agora, virá depois da pandemia, não, depois que esse isolamento total acabar. Então assim, é muito complicado quando a gente fala de emoções, a gente padronizar de que todas as pessoas que pensam daquela forma, ou que agem daquela forma, agem por esse motivo, vão ter essa ou aquela reação, porque nós somos imprevisíveis, né? Nós somos imprevisíveis. Então, eu acho difícil que essa pessoa ela esteja totalmente bem, porque existe uma razão inconsciente para ela fazer isso. Ela precisa negar a aproximação. E negar a aproximação aos outros faz parte dela. Então, se ela não tem os outros para negar a aproximação, tá complicado. Porque não é porque ela nega a aproximação com os outros que ela está se aproximando dela, que ela se aproxima dela. Se ela não é próxima dos outros, ela não é próxima dela. E ela não é próxima dos outros justamente porque não é próxima dela. Olha só. Então, não tem essa, né? Pode alguém aí dizer, não, isso não é verdade, porque eu tô assim, eu te desafio a me provar isso daqui a um mês. Eu quero que você me prove que você está totalmente bem. Não está. Nunca esteve, na verdade. Já estava ruim, já tinha uma pandemia anterior, tem uma agora e ainda pode ter uma posterior. Na verdade, a gente tem vivido pandemias emocionais há muito tempo. Mas só agora elas vieram à tona. Por quê? Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente só cuida do nosso emocional quando o nosso físico está acabado, quando a gente está destruído fisicamente. Quando a dor já não cabe mais na alma, que ela vai explodindo, vai saindo, aí que vem pro corpo, né, porque causa doenças físicas também, são as doenças psicossomáticas, aí a gente para e pensa, caramba, eu fiz exame, não deu nada, mas eu tô ruim, eu tô com a coluna, eu tô no ando, eu tô travado, eu tô assim, eu tô paralisado, mas não deu nada nos exames. Aí a gente vai procurar uma terapia, aí vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psicólogo.
a pergunta que não quer calar. Oh, meu Deus, vou até beber água. Existe como controlar as emoções? Existe um método? Existe como você administrar as suas emoções. Você precisa administrar as emoções. E hoje em dia se fala muito em inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? É a capacidade de você gerenciar as suas emoções. Mas a inteligência emocional sem saúde emocional não funciona. Vai ser só uma repetição de alguns comportamentos aprendidos, vai ser só algum treinamento de comportamentos. Na verdade, a saúde emocional ela é a base de tudo. Então, como você gerencia as suas emoções? Primeiro, você tem que conhecer as suas emoções. Para isso, você precisa passar pelo processo, passar não. Você precisa entrar no processo de autoconhecimento, porque ele não acaba, né? Então, você não passa por ele. E nesse processo de autoconhecimento, ele puxa um outro gancho, que é a autoaceitação. É quando você precisa aceitar até aquilo que você detesta em você, até aquilo que não te serve, até aquilo que você não gosta. Porque para você substituir, para você mudar, melhorar, jogar fora, tem que ser seu, né? Você tem que assumir que aquilo é seu. E aí depois entra no processo de autoestima. E muita gente faz o inverso. Às vezes a gente vê uma pessoa lá, linda, maravilhosa, aquela mulher linda, né? Maquiada, a gente olha e fala, quando eu crescer eu quero ser igual. Né? Um homem vê o outro assim de terno, gravata, no carrão e fala, ai gente, um dia eu vou ser assim. E na verdade, muitas vezes, essas pessoas, elas têm uma autoestima tão baixa que elas precisam realmente usar uma capa para mostrar que não é assim. Que a autoestima baixa dói. Mas ela é um processo. Ela é uma, vamos dizer assim, faz parte do processo de autoconhecimento e ela só vem a partir do autoconhecimento. Não é de fora para dentro. Então, pegando já uma trilha dentro do que você falou, a pessoa, para ela controlar, digamos que ela primeiro precisa o quê? Verbalizar, ver que ela tem um problema e verbalizar o problema? Seria então, assim? Eu não gosto de usar a palavra controlar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de controle, eu lembro de controle remoto, que a gente bota para onde a gente quer, na hora que a gente quer, né? Na hora que a gente quer. Quais emoções nem sempre são na hora que a gente quer. Então eu gosto mais de usar a palavra gerenciar, porque quando você gerencia, você tem condições de, mesmo diante de uma dificuldade, de uma impossibilidade de fazer alguma coisa, você conseguir dar um outro jeito naquilo. Você conseguir usar aquilo de uma outra forma, você conseguir ressignificar algumas coisas. Então a gente sim, primeira coisa é o autoconhecimento. Como você adquirir autoconhecimento? Você precisa olhar para você precisa verbalizar, você precisa falar das suas dores, você precisa nomear as suas dores. E isso, gente, às vezes se resolve olhando para o espelho, mas na maioria das vezes você precisa de um profissional, de alguém que saiba, vamos dizer assim, empurrar você um pouquinho mais. Facilite o caminho. Ou dificulte o caminho. Puxa. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós procuramos as facilidades. E as facilidades que nós procuramos foram elas que nos colocaram aqui, onde a gente está. Foram elas que nos colocaram em todas as situações que a gente vive. Né? E aí, às vezes, eu falo assim, o pessoal, mas um dia desse, uma amiga falou assim, eu estou procurando respostas. E eu falei para ela assim, você já tem as perguntas? Porque, na verdade, as perguntas, elas não têm a função de nos dar respostas. Elas têm a função de fazer a gente refletir, de mexer com a gente, de tirar a gente da nossa zona de conforto. Então, isso faz parte desse processo aí, né, de você se conhecer e de você saber gerenciar as suas emoções. Você precisa sair da zona de conforto. Se nós pudéssemos, né, eu sei que isso vai ser uma coisa bem difícil, mas colocar isso em formas de passos. Passo a passo. Passo a passo. Sim. Como eu melhoro a minha emoção passo a passo, né? O que eu deveria fazer primeiro? Tá chegando umas perguntas aqui, daqui a pouquinho nós vamos te botar contra a parede. Bom, mas o primeiro passo de tudo é o autoconhecimento. É você entrar, eu chamo isso no meu canal, tem até um vídeo que eu falo sobre isso, os 3 A's da saúde emocional. Autoconhecimento, autoaceitação e autoestima. Você precisa manter esses 3 A's, esse tripé na sua vida. Isso é a base de tudo. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. O segundo passo é você, neste processo de autoconhecimento, você conseguir identificar quais são as suas zonas de conforto. Porque as zonas de conforto, elas não são confortáveis.
elas são os lugares que nos acomodam, sabe? Elas são aquela terra árida que a gente se mantém ali e que causam dor, em que nada nasce dali, que nada brota, as coisas não acontecem na zona de conforto. Então você precisa sair da sua zona de conforto. E aí, depois que você sai da sua zona de conforto, você precisa, e no meio disso tudo você vai perceber as suas dores, as suas dificuldades, os seus traumas. Isso é importante você fazer essa nomeação. Você precisa ressignificar tudo isso. E aí, essa ressignificação, você precisa de um profissional. Porque existe a técnica, porque, gente, tudo isso causa dor. É como se você, eu uso esse exemplo que é horrível, mas é verdade. É como se você tivesse um furúnculo. E o que a gente faz? A gente não estoura o furúnculo logo que ele está ali, que a gente sabe que pode fazer. A gente vai tentando que ele saia sozinho. Todo mundo faz isso, tenta que ele saia sozinho só para não sentir dor. Mas não vai acontecer. Então a dor precisa acontecer para que a cura aconteça. É a dor que traz a cura. Então, digamos que só pelo confronto, primeiro confronto pessoal, talvez um confronto externo, de um psicanalista. E geralmente o que acontece, gente, eu não estou tentando mais, mas tem uma forma que eu achei de ajudar as pessoas, que é um curso. Hoje eu tenho uma plataforma de cursos online, eu tenho um curso lá que é o Poder das Emoções, que é um curso de capacitação em saúde emocional, onde as pessoas aprendem sobre as suas emoções e como gerenciar as suas emoções, né? Vocês podem ter uma amiga psicanalista, viu? Então pode. Aí você força ela de aprender. Mas você precisa de um profissional. Geralmente você não consegue entrar nesse processo sozinho. Agora, quando você percebe que precisa entrar nesse processo? Sim. Quando você está desestabilizado de alguma forma. Quando você percebe que há um desequilíbrio na sua vida. Seja na sua vida social, na sua vida emocional. Às vezes a sua vida emocional parece que está muito bem, obrigada. E por quê? Porque nem toda emoção se torna consciente. Mas você percebe que a sua vida social está um horror, que a sua vida profissional está muito mal, que a sua vida afetiva, que você não consegue se relacionar com as pessoas, a sua vida espiritual está ruim, sempre foi tão boa, enfim. Quando você percebe que há alguma coisa que está tirando você do eixo, ou que você está fora de algum eixo da sua vida, você precisa procurar ajuda. E todo extremo, e aí eu gosto de falar isso, porque todo extremo ele é problemático, é patológico. O que é o extremo? O extremo é a beiradinha da mesa. Se eu colocar este copo na beirada da mesa, possivelmente ele vai cair. Então o extremo é a possibilidade da queda. Se você chegou no seu extremo, você precisa procurar ajuda. E o extremo não é só para o mal, tá, pastora? O extremo também é para aquilo que a gente julga ser bom. Por exemplo, se uma pessoa ela é extremamente triste, é uma pessoa que não vê alegria com nada. Você pode dar ouro em pó, que para ela é nada. É uma pessoa que fica extremamente doente até pela tristeza, uma pessoa que é infeliz e torna outras pessoas infelizes. Essa pessoa tem uma patologia. Agora, se você tem uma pessoa que é extremamente feliz, que ela passa 24 horas por dia feliz, não entristece nunca na vida, ela também tem problema. Muito sério. Porque é impossível você acordar às 6 da manhã e dormir às 10 da noite e ter todos os momentos do seu dia felizes. Você pode ter felicidade, você pode ser feliz. Mas não significa que você vai passar 24 horas do dia sem uma sementinha de dor. Foi uma notícia que você ouviu que tirou um pouco da sua alegria, que deixou você chateado. Foi uma frustração que você teve, né? Foi uma percepção diferente de alguma coisa, alguém te falou, te deu uma palavra que foi ruim. Então assim, a gente passa por isso, a gente precisa perceber isso. Não é raro, digamos assim, a gente liberar as nossas emoções. Né? Às vezes a gente está irado, mas não pecando. Gente, Jesus chorou, Jesus quebrou o tempo inteiro. Ele deu vazão às suas emoções. Então, bom, nós temos muitas perguntas e eu acredito que todas são muito importantes, porque nós vivemos isso. Nós somos, nós não temos 1 milhão de amigos, nós temos 1 milhão de emoções, né? A pior é quando 1 milhão de emoções negativas são as nossas amigas. O maior problema é que quando essas amigas são as emoções negativas. Nós precisamos melhorar. Nós temos uma pergunta internacional para você, lá do norte da África. Gente, que coisa linda. Hoje eu vou para a África falar para mulheres, né? Eu tenho o endereço que eu vou te dar. Eu estou esperando quando ele vai providenciar isso, mas onde eu vou. Vou te direcionar, já sei para onde você vai. Opa! Eu tenho bons contatos. Uma pergunta bem dentro da área
não fugindo da nossa área emocional. A oração, ela nos ajuda na nossa autoaceitação, ela nos ajuda a controlar ou a ver quem nós somos pela oração. Que pergunta linda essa, porque hoje já é cientificamente provado que a oração ela faz uma modificação no nosso cérebro. E as nossas emoções, nós somos todos interligados, né? Eu me arrepio só de pensar nessa história. A gente tem na nossa mente o sistema límbico, que é o sistema que ele vai gerenciar as nossas emoções, por onde as nossas emoções passam. E o que acontece? Quando a gente está em oração, todo o nosso corpo ele se modifica. Né? E por quê? Porque o nosso cérebro sente. Um dia desses foram alguns neurocientistas no programa Encontro, da Fátima Bernardes, falaram sobre isso. E há muitos anos atrás, eu li uma reportagem na revista Mente e Cérebro, que eles estudaram o cérebro de um grupo de freiras, o que acontecia no cérebro delas quando elas entravam em um momento de oração. E é uma coisa linda de você entender como a oração funciona. E a gente sabe que a cura vem pela palavra, né? A palavra que é o verbo. É isso que a Bíblia diz. Que ele é o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então é a palavra, a gente realmente precisa falar. Quando a gente ora, o que acontece? Que a gente fala, acontece com a gente o que está acontecendo aqui com vocês enquanto a gente está falando. As pessoas estão ouvindo, elas elaboram, tudo que a gente está falando entra no seu cérebro de forma elaborada, né? A interpretação é que entra. Quando a gente tem uma dor que a gente coloca para fora, que a gente fala para o Senhor aquela dor, que a gente ouve isso também e a gente começa a interpretar de uma outra forma. E aí, claro, eu sei que tem pessoas aqui possivelmente que não são religiosas ou não são evangélicas, ou talvez nem acreditem nisso que eu vou falar agora, mas estou falando aqui dentro da minha fé. Mas é claro que aí a gente tem a questão do Espírito Santo, que ele vai conduzir, porque a palavra diz que quando nós não sabemos como pedir, né, como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele conhece a nossa dor, ele fala aquilo que nós não conseguimos falar. E Deus ouve aquilo que nós não falamos, até o que nós não falamos. Então, claro que a oração ela é algo fantástico, ela acalma o nosso coração, é por isso que a palavra diz que a gente deve orar sem cessar, orar uns pelos outros, né, e tudo isso. Então, com certeza, foi uma pergunta linda essa. E olha, te digo que isso está livre, você pode fazer isso a todo momento, agora. É de graça. É de graça, olha que coisa boa. Você pode fazer tomando banho, fazendo xixi, lavando roupa, lavando louça, você pode fazer em qualquer momento, de qualquer forma, né? Ah, que bom. E isso não entra em isolamento, viu? Exatamente. Não tem problema, isso é só solução dos nossos problemas. Eu lembrei até da oração de Asaf, né? Ele começa a reclamar os outros conseguem, eu não. Isso é a oração da mulher, né? Ela tem, né, aquela beleza, eu não, aquele beijo, eu não. É a oração das mulheres. E aí ele, no momento da oração de Asaf, ele fala assim: até que entrei no teu santuário, até que entrei na tua presença. Quando ele entra na presença, ele muda. Foi o que aconteceu com Ana também, a oração de Ana. Ela foi muito tempo lá, por muitos anos, lá diante do templo, né? E ela orava e tal, até o momento em que ela orou de forma tão contrita que ela rompeu algo dentro dela e ela ficou em paz. Olha que algo foi rompido dentro dela. Que caminho de glória para você. Ore, queridos irmãos, orem. O que acontece é que muitas vezes, aí é um outro extremo, a gente põe tudo na conta de Deus. Aí a gente acha também que a oração vai resolver tudo. Não que Deus não resolva, Deus resolve qualquer coisa. Mas aquilo que a gente precisa fazer, Ele não vai fazer por nós. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente aconteça na nossa vida, Ele quer que a gente se transforme para ajudar a transformar outras pessoas. Então Ele não vai fazer por nós aquilo que a gente precisa fazer. Ele vai ouvir? Vai. Mas a oração, ela precisa ser prática, né? Você falar e agir. Vou usar uma frase que vai definir isso: esforça-te, tem bom ânimo, né? Ele deu a terra, mas é o povo que conquistou. Tem que lutar, tem que batalhar, né? E tem perguntas para você. Bom, essa pergunta aqui é de uma terra distante também, mas é no Brasil. A pergunta a afirmação é: preciso me policiar nas minhas opiniões. Falo o que penso e às vezes me arrependo da maneira que falei. Como controlar isso?
Provérbios 4, 23. Cuide dos seus pensamentos, porque eles dirigem a sua vida. A boca fala Do que o coração está cheio, né? Então, na verdade, você controla isso quando você percebe por que você faz isso. Lembra daquilo que eu falei no início? Toda emoção todo comportamento tem uma emoção atrelada a ele. Então, se existe isso, e ela fala, ela não controla o que fala, talvez ela seja uma pessoa que tenha sido controlada demais, ela tenha sido impedida demais de expor seus sentimentos. Pode ter sido uma criança que não tenha tido oportunidade de chorar, ela não tenha tido autorização para chorar. Pode ser uma pessoa que recebeu nãos demais da vida ou sims demais da vida. Então, tem algo aí, né? Essa, vamos dizer assim, compulsão por falar, esconde a ausência de alguma coisa, a falta de alguma coisa. Ela precisa buscar ajuda, ela precisa saber por quê. Isso é um extremo. Chegar no ponto, o que levou ela a ser assim. Ressignificar aquilo que aconteceu. Ok, porque existe uma frase, né, pegando aí já um ganchinho aí, que fala assim, que as pessoas dizem muito, né? Falei, tô leve. Isso é certo? Pronto, falei, tô leve. Olha, é certo no momento que você precisa sim trazer leveza para você. Você precisa falar. Mas você falar não significa você me fez mal, você me magoou. Eu preciso te falar isso. Não significa que eu preciso te ferir. Significa que eu preciso te amar tanto a ponto de mostrar para você que você fez algo que me feriu, né? Que você pode melhorar enquanto pessoa, e eu não preciso com isso dizer para você que eu sou melhor do que você, porque eu não sou, né? Mas eu preciso falar, porque e se isso me faz mal, eu preciso colocar para fora. Precisa ser na hora? Às vezes não. Às vezes pode passar anos. De repente, no momento que você está brincando, conversando com aquela pessoa, você pode falar. Então, isso aí é gerenciar as suas emoções. Provérbios fala, né? A palavra branda, ela desvia o furor, né? Suscita a ira. Então, é autocontrole. Digamos que seria um autocontrole no que se fala. Domínio próprio, né? O fruto do Espírito aí. A Bíblia tem, tem resposta para tudo. Lâmpada para os meus pés. Uma outra perguntinha para te deixar aí com, né? Já bebeu água tem bastante na igreja, a gente pode buscar mais, né? Como controlar botar óculos, né? Porque aqui agora a gente dificultou minha vida. A letra tá pequena. Bem parecido com a outra pergunta. Os estouros emocionais. Como é que se controla? Que tem aquela pessoa meio saraiva, né? Irada ao extremo, né? Como é que você controla o incêndio? Como você controla o incêndio? O estouro emocional é o incêndio. Você controla o incêndio quando você vai lá onde ele começou, no que começou. Então, o que começou esse incêndio? Foi o papel que estava queimando, não sei. Você vai apagar aquilo, você vai no foco do incêndio. Então, você controla indo no foco. Você precisa saber por que você faz desse jeito. O que te causa essa dor que você precisa ferir? O que você precisa colocar para fora? O que você tem guardado que você ainda não falou? Possivelmente é uma pessoa que tem algo muito guardado dentro dela, muito entranhado. Pode ser até algo que ela nem se lembre, esteja lá no seu inconsciente, mas que traz para ela uma raiva. Traz para ela um sentimento de raiva, algo que move, que é mais forte do que ela. Né? Mais forte do que ela, sentimento e emoção não podem ser mais fortes do que nós, tá? Nós precisamos saber controlá-los, saber gerenciá-los. Então, na verdade, a gente controla uma situação dessa achando foco. Nós podemos então dizer que, por exemplo, uma pessoa que estoura, né? Tem até aquele Divertidamente, que tinha aquele que a cabeça estourava, né? Gosto muito disso. Digamos que é uma pessoa que é extrema. Que vive nesse limite do extremo. Todo extremo é perigoso. Tudo que foge do equilíbrio é o extremo. O extremo são aquela balança com dois pratos. Cada prato daquele é um extremo, que tinha que ter um fielzinho, aquela balança antiga. Então, se tem um prato na sua vida que está mais para baixo do que o outro, tem alguma coisa errada. A gente nasceu para viver em equilíbrio. Vocês não acreditam que o tempo está passando, né? E aqui o povo aqui, ó, que nos controla. Já até plaquinha. Os controladores aqui. Para todo mundo que eles levantaram. Só sinalizando aqui. Quase viver uma emoção aqui, fazer uma transmissão na igreja. Vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que está bem entrelaçada em tudo que
convívio já foi perguntado, mas a pergunta é: como aceitar bem o negativo? Os altos e baixos que a vida apresenta. Olha, a gente às vezes não aceita bem nem o positivo. Não é só o negativo que faz mal pra gente, às vezes o positivo também nos faz mal. Tem muita gente que não sabe ser feliz, não sabe receber o que faz bem. E aí ela pega o que faz bem e transforma no que faz mal. Então, como receber o negativo, né? A pergunta é essa. Como receber qualquer coisa? A questão não é o negativo, a questão é receber. Como receber? Por quê, né? Você é uma pergunta daqui ou de lá? Se pode abrir outra. Como receber? A questão é como receber. É a forma como você recebe qualquer coisa na sua vida. Porque se você sabe receber o positivo, você precisa também saber receber o negativo. Nós não temos só positivo na nossa vida. Se você contar 1 hora do seu dia, quantas situações positivas você teve, quantas situações negativas você teve também. Quantas possibilidades e quantas impossibilidades. Então a questão é saber receber da vida. É saber que a gente está ali para receber da vida e para fazer algo com aquilo. Agora, o que a gente vai fazer com o que a gente recebe, ou da forma que a gente vai fazer, depende daquilo que tem dentro de nós. Sempre as nossas emoções vão gerenciar a nossa vida. Se a gente não souber controlá-las, né? Ou como eu falo, gerenciá-las, lidar com elas. É porque é certo de que a vida ela não vai ser favorável em todos os tempos, né? Exatamente. Então, digamos que nós deveríamos, talvez, estar sempre preparados para alguma coisa não dar certo. Gente, sempre alguma coisa não vai dar certo. É claro, você precisa acreditar que a sua vida vai acontecer. Existe também uma questão de que os seus pensamentos, eles mudam o seu comportamento, mas quando isso aí já é a neurociência, né, e a PNL até, a Programação Neurolinguística, ela fala muito sobre isso. Quando você se posiciona de uma forma, o seu pensamento ele muda. Então, se você, por exemplo, está muito triste, chateada, depressiva, tal, aquele dia você quer ficar na cama, se você de repente levantar, parar na frente do espelho e dizer um monte de palhaçadas, você vai sorrir. Ou seja, você mudou lá dentro alguma coisa. E você, com certeza, o nível de tristeza não será o mesmo. Você define. Você define. Eu digo isso, que as nossas escolhas definem os nossos destinos. Então, aquilo que você vai escolher vai definir para onde você vai e como você vai. Uma pergunta lá do Rio de Janeiro, viu? Não é aqui da nossa região, não. Ou de longe está perto, né? Bom, esse isolamento não existe. É normal uma pessoa suportar assédio sexual, humilhação de um parente quieta e depois agir com a tal pessoa como se nada tivesse acontecido? E quando é questionada sobre tal atitude, ela diz que não consegue lembrar do que aconteceu até o momento de acontecer novamente. Eu realmente não consigo entender. Infelizmente é normal, mas não é saudável. Nossa! É normal porque isso acontece muito, mas não é saudável. E que ela não lembra até o momento de acontecer novamente, eu não duvido, porque a gente cria, quando a gente sofre, quando a gente tem um sofrimento muito grande, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele cria o que a gente chama de mecanismos de defesa. Então, algumas coisas acontecem, por exemplo, um mecanismo de defesa é a negação. Por mais que aquilo esteja ali, aquela pessoa nega, não, isso não aconteceu. E aí é como se ela não acreditasse na verdade que existe, na verdade que é real. E aí sim, isso pode acontecer. E claro, aí já está num grau de doença emocional, né, de uma patologia realmente, talvez até mental, muito, muito severa. Precisa de ajuda psiquiátrica, precisa de ajuda terapêutica também, tá? Então, essa pessoa precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento, essa pessoa não precisa de críticas, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa ser abraçada da forma certa, porque se ela sofre com a questão do abuso sexual, ela tem sido abraçada da forma errada, e ela precisa ser abraçada da forma certa. Às vezes a gente julga muito, a gente julga a dor do outro, porque a gente não sente aquela dor, né? Então é muito fácil, a gente ouve uma história e a gente desenha aquela história na nossa mente. Mas você não sabe o que o outro sentiu, o quanto foi doloroso para ele, o quanto é doloroso para essa pessoa também dizer a verdade. Talvez para ela doa muito, porque é uma zona de conforto em que ela está, não que esteja confortável,
mas é o único lugar que ela conhece, é o único espaço de vida que ela conhece. É muito complicado. Quando você lida, por exemplo, com uma mulher que sofre violência doméstica, e às vezes a gente fala assim, gosta de apanhar, fica aquele homem que gosta de apanhar, é uma sem vergonha, é uma safada, é isso e aquilo. Não, aquela mulher, eu trabalho no CEAM aqui, que é o Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, e a gente vê muito isso, são mulheres que elas têm uma raiz ali naquela história. É algo muito mais profundo do que simplesmente abrir a porta, botar as roupas do cara do lado de fora e fechar a porta e viver a vida. Não é assim. Então existe todo um contexto na dor, existe toda uma raiz para aquilo ali, e que é difícil você arrancar a raiz de uma planta. É difícil. Digamos que negar a verdade é doença. É doença, claro. E pode ser, faz parte, na verdade, é sintoma de uma doença, e faz parte vamos dizer assim, da sobrevivência, do meio de sobrevivência que aquela pessoa achou. Embora realmente seja uma sobrevida, né? É uma situação dessa. Mas é a única vida que ela conhece. Mas pode mudar. Claro que pode Pode mudar. ser tratado isso, certo? Pode ser tratado. Nós vamos à última pergunta daqui. Mas a gente pode marcar um outro dia com a Kelly, porque Kelly é nossa, né? Nós somos dela, enfim, né? Isso aí. A última pergunta é bem tranquila, né? Eu acho que foram bem misericordiosos. Mas talvez na próxima transmissão nós vamos ser um pouco mais maldosos. O tempo todo. Ser maldoso não é pecado com ela, não, porque ela é psicanalista. Poxa, Senhor. Como ser honesto comigo mesmo sobre o que estou sentindo? Olha, se eu estivesse na sua frente, eu te faria essa pergunta. Como você pode ser honesta com você mesmo sobre o que você está sentindo? Você já respondeu. É você que está sentindo. Você sabe exatamente o que você está sentindo. Diga para você. Olha para o espelho e fala, fulano, então, sabe o que eu estou sentindo? Isso, isso e isso. Sabe o que eu penso de mim? Isso, isso e isso. A gente não olha para o espelho, pastor. Às vezes a gente olha para ver se o cabelo está em pé, se a roupa está combinando, se o batom está borrado. Mas olhar para o espelho é muito mais do que isso. É você olhar através daquela imagem que você está vendo. Aliás, além daquela imagem que você está vendo ali. E a gente não faz isso. Porque às vezes a gente não tem medo do que vai ver. E isso vem decorrente de quê? De muitas crenças que a gente tem. Crenças que nos limitam. Existem crenças que são limitantes, que limitam a nossa vida, e existem crenças que são transformadoras. Eu estou falando de crença, tá? Não de fé. Fé e crença são coisas diferentes, né? Eu estou falando de crença de vida. Então, de repente, você ouviu a sua vida inteira de que você não prestava para nada. Tipo, aquelas mulheres que ouvem, você não sabe varrer uma casa, que homem que vai te querer? Não vai prestar para nada nessa vida, não sabe cozinhar um feijão. E aí, quando aquela pessoa pensa que pode fazer alguma coisa, aquela voz grita aqui no ouvido dela de novo. Entendeu? Então, assim, talvez ela precise romper isso. Ela precisa dizer, não, agora a voz que eu vou ouvir é só a minha. Entende? Então, a primeira forma, a forma mais, vamos dizer assim, a forma mais honesta de ser honesta, né? A forma mais correta de ser honesta, mais intensa de ser honesta, talvez assertiva, é você dizer para você o que você é, o que você pensa de você. Dizer em alto e bom tom. Os horários... As plaquinhas estão só subindo. Isso é praticamente um terrorismo aqui. Eu lembrei do Salmo de Davi, Salmo 51. Que Davi tem uma ascendência, mas ele tem uma queda. E aí ali ele faz uma confissão de quem era ele. E ele fala, olha, eu nasci... E ele já faz a confissão lá de trás. Eu nasci em pecado fui concebido. E ele faz a confissão dos seus pecados ali. Porque ele reconhece, né, como Paulo fala também em uma das suas palavras, miserável homem que sou. É reconhecer a nossa fraqueza, sim, mas saber que há possibilidade, né, de nós mudarmos, de sermos transformados, né? Com certeza. Então eu vou deixar a Kelly finalizar com uma palavra, né? Eu acredito, ela tem muitas coisas para falar, mas nós vamos manter o nosso tempo aqui para que você pelo menos tenha participado de tudo que nós tínhamos programado, mas nós podemos marcar novos dias com a Kelly aqui. Isso seria presencial, nós estaríamos com certeza com todas as mulheres aqui na igreja. Não foi possível devido a esse tempo, então nós fizemos via transmissão, mas assim que liberar nós vamos fazer presencial tudo de novo. Enfim, mas Kelly, então diga para nós, assim, para todos nós que estamos aqui te ouvindo, como nós podemos, a partir de agora, de tudo que escutamos, facilitar o nosso caminho para a nossa cura emocional? Olhe para você
cuide de você, converse com você, conviva com você. Não fuja de você. A questão é você precisa olhar para você precisa se ver, você precisa se querer, você precisa se desejar. A gente tem 4 pilares básicos aí que são como a fundação de uma casa na nossa vida emocional. Faz parte da nossa estrutura emocional. Desejo, aceitação, amor e autorização. A gente precisa se amar, se desejar, se aceitar e se autorizar a ser aquilo que a gente precisa. Isso a gente precisa. Não adianta Deus dizer para você tudo o que você é, e Ele já disse, a palavra está cheia de coisas aí sobre você. Não adianta Ele dizer isso, seu pai, sua mãe dizer, seu pai dizer, seu líder dizer, o seu marido dizer, se você não se autoriza a ser aquilo que você nasceu para ser. E você nasceu para ser alguém feliz, alguém pleno, porque é isso que a Bíblia diz, que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, vida plena. Foi isso que você nasceu para ser. Mas se você não se autorizar, nem Deus vai fazer nada, porque Ele não vai invadir a sua vida e tomar assim, né, a laço, você é laço. Ele te dá, a Bíblia diz, a palavra diz em Apocalipse, que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra e ceia com você, Ele faz parte da tua vida. Ele vai entrar e vai ter comunhão com você. Ele vai fazer parte da tua vida, Ele vai entrar na tua intimidade. Mas você precisa abrir. A chave está por dentro, a fechadura está por dentro. Então você precisa se autorizar a ser feliz. Eu espero que esse momento e aquilo que nós pudemos, né, nesse breve tempo abordar aqui tenha te auxiliado. Convido você a buscar em oração ao Senhor, olhar para si, reconhecer onde precisa ser mudado e, se preciso, e eu acredito que muitos de nós precisamos, busque ajuda, a confissão, a Bíblia fala, confessei, a confissão, falar, dos nossos problemas. Não é sinônimo de fraqueza. Exato, é cura, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, um psicanalista, é questão de prevenção de saúde emocional, não é fraqueza. A fraqueza vem quando a gente tenta ser forte por muito tempo, a gente se desgasta. E aí a gente fica fraco, A gente fica frágil demais. Não é pecado se cuidar, Vai acabar as reservas um dia. Então é melhor se cuidar hoje. Eu acredito, a Bíblia diz que se hoje ouvires, não endureça o seu coração. Nós vamos orar, agradecer a Deus, que temos só um minuto para fazer isso. E eu acredito que Deus falou contigo, vai continuar falando. E eu vou colocar lá no nosso Facebook da igreja o curso que a Kelly dá, e você pode procurar lá e fazer o curso com a Kelly, viu? De outra forma, tem um curso gratuito lá de inteligência emocional. Agora mexeu com o nosso coração, é de graça? Então você pode procurar lá no Facebook da nossa igreja, no Instagram da nossa igreja, para que você encontre o curso da Kelly lá. Vamos orar, agradecer a Deus. Vou deixar a Kelly orar, orei para começar e ela vai orar para terminar. Senhor, te agradecemos imensamente por essa oportunidade, pelo teu amor tão grande por nós, a ponto de falar aos nossos corações aquilo que tu desejas. Obrigada, Pai, por essa igreja, por essa liderança. Obrigado pelos nossos irmãos, amigos que estão ouvindo, que participaram destas lives, ó Deus. Em nome de Jesus, vai ao encontro, cura, transforma e traz consciência a cada um de quem realmente são, de quem precisam ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima live. Beijão. Obrigada, pastora. Uma honra ter você aqui.